Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Caminhos da Responsabilidade do COPIC, o Conselho Português de Igrejas Cristãs. Hoje vamos falar sobre o projeto Eco-Igrejas. E para falarmos sobre este projeto temos connosco em estúdio a doutora Olga Romão. Ela vem em representação do COPIC e do GEOTA, e a doutora Débora Raimundo, que vem da parte da organização A Rocha. E com ela vamos falar sobre este tema. Em primeiro lugar, muito obrigado pela vossa disponibilidade, pela vossa presença, para falarmos sobre alguma coisa que é muito importante para nós, particularmente no tempo em que estamos a viver, que tem a ver com o ambiente em que vivemos, com esta casa comum que nos abriga a todos e que, se não for bem cuidada, todos padecemos. Doutora Olga, como é que surge este projeto Eco-Igrejas? O projeto Eco-Igrejas surge através de... Já surgiu há algum tempo, creio que em 2020 começámos a trabalhar juntos, portanto foram identificadas pessoas da parte das entidades responsáveis deste consórcio, neste caso em concreto o COPIC, Conferência Episcopal, a Rede Cuidar da Casa Comum e a Rocha, para trabalharmos... E a Aliança, creio, a Aliança Evangélica. E a Aliança também. Evangélica. Uhum. Sim, sim. E agora? E a Aliança Evangélica, para de facto desenvolvermos um projeto que pudesse proporcionar às igrejas, portanto, a maior parte tinham representação, a maior parte das igrejas portuguesas, não é? Proporcionasse às igrejas a oportunidade de passarem à prática. Sabemos que, na verdade, as igrejas têm conhecimentos acerca da problemática da crise ambiental, das problemáticas a nível dos ecossistemas, dos recursos naturais, portanto, não lhes falta conhecimentos, nem tampouco compaixão para com as vítimas do clima, digamos assim, as vítimas dos acontecimentos extremos que têm vindo a acontecer, mas faltava-lhes instrumentos em concreto para poderem, de facto, adotar ações concretas que pudessem ter impacto na redução da sua pegada e, portanto, que pudessem também suavizar, digamos assim, os impactos ambientais. E então começámos por aí, portanto, juntámo-nos no sentido de identificar o porquê de algumas igrejas ainda não adotarem as práticas mais necessárias, mas também de lhes dar aqui um conjunto de recursos para que essas, de facto, passassem a fazê-lo. E foi assim, portanto, que começámos a desenvolver este projeto. Este projeto depois deu origem a uma certificação, a certificação ambiental Eco-Igrejas Portugal, porque acaba por ser, de facto, estes instrumentos mais práticos. A própria certificação fornece esses instrumentos. E nós já vamos lá a essa questão da certificação. Eu sei que em todo este processo a Rocha tem sido, obviamente, uma pedra, digamos, basilar, no sentido em que transporta muito do know-how para este consórcio. E talvez seja uma oportunidade nós, em primeiro lugar, percebermos o que é a Rocha, ao darmos a entender aos nossos telespectadores o que é a Rocha, qual é o propósito da Rocha e qual é o agir da Rocha no seu dia-a-dia. A Rocha é a Associação Cristã de Estudo e Defesa do Ambiente que começou em Portugal em 1983. É muito interessante porque hoje é uma organização internacional, mas que foi fundada em Portugal, com a sua sede no Algarve, ali na zona da Ria de Alvor, na Cruzinha, e continua a atuar lá também. Temos um centro de estudos lá, mas a Rocha desenvolve e coopera com projetos ambientais um pouco por todo o país. Então, estes projetos de conservação e ciência são desenvolvidos com voluntários, com cientistas, com educadores ambientais, mas como nós somos também uma associação cristã, queremos sempre criar esta ponte com as comunidades cristãs para que as comunidades cristãs também possam, por um lado, participar em projetos de conservação e ciência e, por outro lado, também possam
colocar em prática os conhecimentos teológicos que já têm sobre a proteção ambiental. Então, este programa Ecoigrejas Portugal surge agora e naturalmente daquela que já tem sido a ação da Rocha. E a Rocha neste processo foi convidada ou de alguma forma, desde o primeiro momento, está presente? Na realidade, isto surgiu como um desafio do então presidente da Aliança Evangélica Portuguesa, o Dr. António Calaim, que perguntou à Rocha porque é que em Portugal não fazíamos aquilo que já estava a ser feito pela Rocha no Reino Unido ou pela Rocha em França, e porque é que não fazíamos também em Portugal. Portanto, surge este desafio por parte do presidente da Aliança Evangélica na altura, e a Rocha, o engenheiro Marcial Felgueiras, aceita o desafio, mas percebe que a Rocha não pode fazer isto sozinha, que era preciso, e nem pode fazer isto só com a Aliança Evangélica, mas era preciso envolver as outras confissões cristãs. E é aí que surge esta questão interconfessional do programa Ecoigrejas Portugal, porque queremos que todos os cristãos em Portugal estejam envolvidos e participem conjuntamente neste programa. Então, quais são as ferramentas? Eu sei que recentemente tivemos o lançamento de uma app. Vamos tentar perceber como é que as igrejas, as comunidades cristãs, e pelos vistos não apenas as comunidades cristãs, mas todas as organizações associadas, e pergunto se no futuro até outro tipo de associações poderá utilizar esses mecanismos, em que é que se consubstancia? Primeiro dizer que estas ferramentas não se dirigem apenas às igrejas, portanto, instituições religiosas como conventos, portanto, todas as organizações sociais da igreja, portanto, instituições religiosas, organizações sociais da igreja e instituições da igreja, portanto. De facto, nós temos como dizia, várias ferramentas. Uma das ferramentas são precisamente os indicadores de sustentabilidade da Rocha. São inquéritos que têm a ver com diferentes dimensões da sustentabilidade e que, tal como a Débora dizia, portanto, já foram testados noutros contextos, em França e em Inglaterra, e, portanto, a nível dos projetos do Église Verte e da Green Church, e que, de facto, permitem que as igrejas se apercebam em que estádio é que estão a nível do seu desempenho ambiental. Paralelamente, e isso com o auxílio do GEOTA, do Grupo de Estudos de Ordenamento, Território e do Ambiente. Eu também faço parte do GEOTA, portanto faço parte da Comissão Executiva, é uma organização não governamental, portanto, de ambiente, e que, tendo técnicos especialistas, fez um trabalho bastante interessante no sentido em que permitiu traduzir e adaptar à realidade portuguesa uma calculadora carbónica que tinha sido desenvolvida no Reino Unido, a pedido da Rocha. Há uma organização que se chama Carbon Stewards e que, peço desculpa, Climate Stewards, depois vai ter de... Não, tudo bem. Climate Stewards. A Rocha, portanto, encomendou a uma organização, a Climate Stewards, esta calculadora carbónica, 360 Carbon, chama-se a calculadora, e que foi, portanto, traduzida e adaptada à realidade portuguesa pelo GEOTA, com o auxílio, portanto, técnico de engenheiros do ambiente que fizeram esse trabalho. E, na verdade, através dos indicadores de sustentabilidade da Rocha, através da utilização da calculadora carbónica, acaba por ser uma forma destas entidades poderem medir para conseguirem depois gerir. É importante saber quais é que são os impactos a nível da pegada das nossas ações, e ações que têm a ver com a realidade das igrejas. Por exemplo, esta calculadora carbónica é uma calculadora muito interessante e que se distingue de todas as outras que nós possamos ter acesso, porque permite estimar a pegada para a realidade das igrejas em concreto. Há uma calculadora específica para as igrejas, há outra calculadora que pode ser utilizada para estas instituições e organizações sociais da igreja.
mas, portanto, tem essa particularidade. Nas ações relacionadas, por exemplo, com os transportes, com as ocupações do edificado, com os resíduos, com as viagens, com as compras, é possível as igrejas saberem exatamente qual a sua pegada e depois fazerem simulações. E se os fiéis, em vez de virem para a igreja de transporte individual, vierem em transporte coletivo ou noutros modos de mobilidade suave. E se as compras, determinadas compras, em vez de serem adquiridas a fornecedores locais, ou outros fornecedores forem adquiridas a fornecedores locais. Portanto, estes SES permite que estas entidades se apercebam em concreto, o que é que podem fazer para reduzir os seus impactos e terem noção real de que todas as nossas ações têm impacto a nível da conservação do ambiente. A minha pergunta agora seria, como é que uma igreja local vai ao encontro destes parâmetros que estão a falar e como é que se processa tudo isto, na verdade? Há uma aplicação, há uma página na web, como é que se processa tudo? A nossa plataforma estará disponível muito em breve e vamos estar a receber novos aderentes muito em breve. O importante é manterem-se em contacto connosco porque o início será anunciado, mas assim que uma comunidade adere à certificação, vai começar uma caminhada de idealmente 3 anos. Portanto, cada um pode começar onde está. Por acaso têm perguntado, é preciso já ter feito muitas coisas na área da sustentabilidade para começar a certificação? Não, cada comunidade pode começar onde está e é a partir daí que começamos. Portanto, no primeiro ano vão ser convidados a responder aos inquéritos da Rocha, que são em 3 áreas. Na área da espiritualidade, ensino e comunicação, na área dos estilos de vida e gestão corrente e também comunidade e envolvimento global, que tem a ver com parcerias que a comunidade de fé já tenha feito com a sociedade civil. Então, respondendo a estes inquéritos, a comunidade vai ter logo acesso a boas práticas, porque ao perguntarem, fazem isto, então olha, se calhar devíamos fazer isto, vai ter acesso a este manual de boas práticas. A partir daí a comunidade vai traçar o seu próprio plano, quais são as suas prioridades, o que é que gostava de mudar, o que é que pode mudar consoante os recursos o que tiver humanos à sua disponibilidade e vai começar a sua jornada de transformação. O que nós gostamos muito de ver acontecer também é que as comunidades de fé interajam entre si, porque depois teremos várias comunidades espalhadas pelo país e, geograficamente, talvez de confissões diferentes, mas próximas, possam colaborar entre si. Partilhar experiências. Gostamos de ver essa partilha de experiências, partilha de recursos, as comunidades de um determinado local a trabalhar em prol do ambiente e da população daquela região. Portanto, queremos ver este tipo de partilha. No segundo ano, e peço desculpa, após este preenchimento é atribuído um galardão, que é o galardão discernir, significa que a comunidade começou este processo. Na segunda fase, irá preencher uma calculadora de carbono, esta calculadora espetacular que a Olga estava a descrever, porque no primeiro ano já fez a recolha dessa informação de dados que vão ser necessários para o preenchimento da calculadora. Após preencher esta calculadora, é atribuído o galardão, ajuda-me aqui, é o segundo galardão. O segundo galardão. Peço desculpa. Sim, não tem problema. Comprometer. Desculpem, estava-me a falhar a palavra. O galardão comprometer. E depois, no terceiro ano, são repetidos os primeiros preenchimentos para que haja uma comparação. Uma avaliação. Então, nós vamos mesmo conseguir medir e vamos conseguir comparar para ver se houve uma melhoria, que vamos ter dados concretos para mostrar que conseguimos, de facto, melhorar alguns parâmetros naquilo que fazemos em prol da sustentabilidade. Portanto, é mesmo uma caminhada de transformação que vamos conseguir. Mas imagino que no contexto das diferentes comunidades de fé,
de diferentes denominações, haja muita gente que esteja ainda numa situação de muita debilidade em relação a essas perguntas, e muitas das respostas poderão ser não, não, não. O que significa que 3 anos é um período inicial, mas muito provavelmente isso é uma coisa para manter. Eu acho que ser não, 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 eu acho que talvez não seja bem assim, porque já há comunidades que adotam práticas bastante interessantes, certo. não é? Desde, por exemplo, o aproveitamento dos telhados das igrejas para a colocação de painéis e com isto desenvolverem comunidades energéticas. Há comunidades que têm já aplicações ou sistemas de partilha de boleias. Há outras comunidades que vamos ser surpreendidos. Okay. E o que eu acho é que muitas vezes as igrejas não se implicam em determinados comportamentos ambientais porque é aquilo que eu dizia no início, porque acham que isto não lhes diz respeito ou porque não concretizam o verdadeiro impacto que determinados modos de atuação, determinadas mudanças podem ter em termos, por exemplo, só da sua pegada. Quando nós utilizamos uma ferramenta como esta, que é uma calculadora, utilizamos os nossos dados reais. No primeiro momento, como a Débora dizia, no primeiro ano, o que se faz é uma recolha de informação para que no segundo ano se preencha a calculadora. Portanto, no primeiro ano, partimos com os nossos dados reais e preenchemos a calculadora. A partir do momento em que fazemos o preenchimento e depois simulamos, e se fizermos de maneira diferente, portanto, ficamos logo com uma imagem completamente diferente, e daí ser tão importante todos estes recursos, todos estes instrumentos. Eu assento isto mesmo porque nós acreditamos que é pelo facto das igrejas, algumas naturalmente, ainda não terem esta percepção do seu verdadeiro impacto, porque acham, ou porque consideram que é o momento em que recebem os fiéis e que depois não, durante um determinado período de tempo, as suas ações são quase uma gota no oceano, mas não são. Portanto, acabam por... Todas as ações, uma vez mais, digo, todas as ações que nós adotamos têm o seu impacto em concreto. E depois as igrejas também têm este efeito, que é o efeito dominó. Elas próprias, quando optam por determinadas ações que podem ser em sua própria casa, a colocação dos painéis solares, mas também pode ser a colocação de redutores nas torneiras para o consumo de água. Para o consumo de água. Pode ser, de facto, evitar totalmente a utilização de plásticos de uso único nas suas instalações, colocar indicações relativamente à poupança de energia elétrica junto às tomadas. E todas as ações, quase todas as ações que nós adotamos em contexto doméstico, são ações que se podem estender ao contexto da igreja e naturalmente, noutros contextos. Portanto, quer os inquéritos da Rocha, quer a própria calculadora, acaba por dar às igrejas também exemplos de um enorme manancial de práticas que se adaptam a estes contextos e que vai desmistificar aquela ideia que as igrejas não fazem porque não se aplicam, ou que não existem determinadas práticas em concreto. Daí que também não só esta bolsa de boas práticas que se pode encontrar nos inquéritos da Rocha, e depois também no portal Ecoigrejas Portugal, porque, como a Débora dizia, à medida que nós vamos tomando conhecimento de boas práticas que são utilizadas em determinadas igrejas, essas práticas passam a ser partilhadas, podem ser copiadas, sem problema nenhum, e podem ser adaptadas. E isso vai enriquecer muitíssimo as igrejas. Outro aspecto que eu queria dizer é que a Débora falou
da importância das igrejas passarem a se, de facto, a se associar a projetos ambientais pré-existentes e que são desenvolvidos no âmbito da sociedade civil. Estabelecer parcerias parcerias. Organizações ambientais. Com organizações ambientais, organizações que já desenvolvem projetos na área do ambiente. Isso é importantíssimo, porque, de facto, acaba por ser... Muitas vezes as igrejas estão como quase a tentar inventar a roda, não é? Para levar os fiéis, os seus públicos a participarem em projetos, e não é necessário. Há projetos que já estão bastante bem concebidos, têm recursos e que carecem de públicos para ser voluntários, para ser desenvolvido. Homens e mulheres de boa vontade. Há homens e mulheres de boa vontade, portanto, isto às vezes acaba quase aqui por haver um certo afastamento, não é, das igrejas com as instituições da sociedade civil que já adotam, que já têm estes projetos montados. E o que nós também pretendemos criar é quase que aqui uma via verde. Uma sinergia entre tudo. Exatamente. Talvez uma pergunta que os nossos telespectadores estejam a colocar é: como é que se mede? Porque estamos a falar de uma calculadora, estamos a falar de parâmetros, tudo bem, essa parte talvez já o tenham percebido. A ideia é como é que esta pegada carbónica, como é que nós nos apercebemos da melhoria? Então, a calculadora carbónica é uma tecnologia muito complexa, mas todas as nossas ações têm fatores de emissão associados. E um dos cuidados que nós tivemos foi que, como a Olga disse, com o apoio de técnicos do GIOTA, a calculadora não foi uma simples tradução do Reino Unido para cá. Todos os fatores de emissão tiveram que ser adaptados ao contexto português, porque o fator de emissão para uma coisa no Reino Unido pode ser diferente cá. Então, depois de termos todos esses fatores de emissão associados à calculadora, a calculadora faz os cálculos. Portanto, eu consumi X energia. Então, quanto é que isso representa em termos de carbono? Não é? E no final, depois de preenchermos todas as áreas da calculadora, que é a energia, os transportes, as compras, no final vamos ter o bolo de carbono associado às nossas ações. Então, depois, mudando as nossas ações, e creio que a doutora Olga já explicou, vamos ver também, esperemos nós, uma diminuição neste carbono que foi emitido. Se, como a doutora Olga explicou, mudarmos o tipo de transporte que utilizamos, partilharmos mais boleias, etc. Isso vai diminuir. E então aí vamos conseguir fazer esta comparação. Há uma visualização concreta dessa mudança. Sim. Vamos ter, sim, aquilo no final gera um gráfico, conseguimos ver, podemos fazer, como a doutora Olga disse, algumas simulações para ver se eu tivesse, ou melhor, se a congregação tivesse usado menos carros partilhando boleias, como é que isto tinha sido? Se nós tivéssemos painéis e que produzissem X energia, qual é que teria sido a nossa emissão? E por aí vai. Portanto, uma calculadora carbónica é realmente uma ferramenta científica muito complexa, mas muito interessante depois também do ponto de vista do observador, do utilizador e da pessoa que toma as suas decisões, perceber que essas decisões têm um impacto ambiental. E é no cumprimento de todos esses parâmetros que vem, finalmente, uma certificação verde para as igrejas, para as comunidades de fé. Sim. Muito bem, nós vamos continuar a acompanhar, o nosso tempo é reduzido, obviamente, em estudo, mas nós vamos continuar a acompanhar, em primeiro lugar, o vosso excelente trabalho e vamos continuar a dar atenção e divulgar as vossas iniciativas, porque, efetivamente, é certamente um desejo de toda a comunidade, de todo este consórcio, que tenham o maior sucesso, porque isso reverterá também para todos neste país que é o nosso e neste mundo em que nós vivemos. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Obrigada. O nosso programa chegou ao fim. Nós voltaremos a estar convosco em breve. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus.